Pessoal, acho que estou descobrindo algo, uma maneira única de manter seu filamento seco que eu nunca vi sendo feita antes em caixas de secagem para hobbyistas ou projetos DIY. É acessível, fácil de montar, eficiente em termos de energia e, pelo que percebi até agora, extremamente eficaz. Más notícias. Não são as melhores notícias, infelizmente. Não tenho certeza do que eu esperava aqui, mas com certeza não era isso. Meu Deus, pessoal, e olhem isso! Então, neste vídeo, vou explicar o que é esse método de secagem único. E então, vamos colocar isso à prova no final do vídeo para ver se essa realmente é a solução ideal que eu acho que é. Vamos nessa! Na Formnext, em novembro passado, conheci um fabricante de armários de secagem premium para filamentos industriais realmente impressionantes. Sabe, aqueles que custam entre 10 e 15 mil euros, mas conseguem atingir menos de 10% de umidade. E quando perguntei como essas unidades realmente funcionam, a explicação foi, pelo menos para mim, nada menos que uma revelação. Basicamente, eles usam ventiladores para ciclar o ar da câmara através de sílica gel, fazendo com que a sílica entre em contato com mais ar com mais frequência e absorva a umidade. É meio parecido com a forma como um filtro de câmara cicla o ar através do carvão ativado. Mas, em vez de o carvão ativado filtrar os coves, é a sílica gel que filtra a umidade. Se isso parece incrivelmente simples, é porque realmente é. E acontece que essa não é uma ideia nova. Eu só sou um idiota sem nenhum conhecimento em engenharia. Mas se você se pergunta por que cobram até 15 mil euros por uma geladeira com alguns ventiladores, e o dessecante é porque a solução deles também detecta quando o dessecante está saturado e então o desidrata automaticamente de uma forma que não devolve essa umidade para a câmara. Nós, entusiastas, podemos fazer isso de forma mais simples e acessível se conseguirmos fazer essa solução funcionar. Mas por que ter esse trabalho? Já existem muitos aquecedores de câmara e secadores de filamento disponíveis. Poxa, essa caixa seca impressa em 3D que construí em um vídeo anterior já permite adicionar secadores Polymaker Poly atrás. Então, por que não simplesmente aquecer o ar para extrair a umidade? Bem, do meu ponto de vista, há alguns benefícios em fazer desse jeito ao invés daquele. O principal vai ser o consumo de energia. Módulos Peltier, elementos de aquecimento em corrente alternada, consomem muita energia. E o último, não é seguro para operar 24 horas por dia, 7 dias por semana sem supervisão. Essa abordagem, pelo menos na etapa inicial de absorção de umidade, usa ventiladores de baixa potência. Claro, isso é só metade do processo de secagem. Você ainda precisa extrair a umidade do dessecante de alguma forma, mas podemos fazer isso depois de uma forma muito mais eficiente, como no micro-ondas ou junto com o filamento que já precisa ser seco de qualquer maneira, em vez de aquecer todo o armário e tudo o que está dentro dele. Isso me leva à segunda grande vantagem, a térmica. Eu não sou doutor em ciência dos polímeros, mas não acho uma boa ideia ciclar termicamente seu filamento sempre que a umidade entra no compartimento, mesmo que as temperaturas sejam baixas. No melhor cenário, isso deve pressionar as bobinas com o filamento bem enrolado à medida que ele expande e contrai. No pior caso, isso pode degradar lentamente os polímeros com o tempo, pois os diferentes filamentos nesse compartimento têm temperaturas de transição vítrea distintas. Dito isso, também existem algumas desvantagens nesse método. Primeiro, como não estamos aquecendo o filamento de forma alguma, nem mesmo a 45 ou 50 graus, é improvável que consigamos extrair muita umidade do próprio filamento. Agora, isso significa efetivamente que essa solução é, com sorte, ideal para manter o filamento seco, mas ainda vai exigir que você tenha outra solução para realmente secar esse filamento. Então, como mencionei antes, se duplicarmos nossa secagem e colocarmos nosso dessecante já usado em um secador de filamento junto com o filamento que precisa ser seco, espero que a gente consiga um tipo de 2 em 1 termodinâmico. A segunda desvantagem se resume à manutenção. Esse sistema só vai funcionar enquanto o dessecante não estiver totalmente saturado. Depois disso, vamos precisar perceber a tempo para substituir manualmente ou depender de algum tipo de sistema complicado para detectar o aumento da umidade e então descartar essa umidade absorvida corretamente. Não sei quanto a vocês, mas estou disposto a trocar e secar manualmente para economizar 15 mil euros. Mas olha, talvez a gente possa investir parte dessa economia em algum tipo de sensor de umidade conectado a um sistema de automação residencial ou algo assim mais pra frente no vídeo, para nos alertar quando precisarmos fazer a troca.
Por enquanto, porém, primeiro precisamos testar o quão eficaz esse método de secagem realmente é. Mas antes de fazermos isso, precisamos de um armário seco bem vedado para realmente testar. Como você deve se lembrar, construí este armário de módulos HDRI do CC 3D Projects em um vídeo anterior do canal. Mas, como costuma acontecer aqui no canal, e eu prometo que estou tentando melhorar nesse aspecto, eu não consegui terminar tudo antes da publicação. Então, primeiro comecei colando os ímãs que finalmente chegaram, tampando os buracos destinados aos secadores de polímero que não puderam chegar até mim por causa de tudo o que está acontecendo na minha região, e colocando a fita de espuma nas áreas que estavam sem ela. Coloquei um pouco de cola quente nos tubos de PTFE para garantir que não entrasse umidade. Também precisei ajustar um pouco as portas porque minha montagem é feita com uma mistura de filamentos diferentes que eu tinha por aqui. Após alguns ajustes, consegui fechar tudo de forma razoável, ou pelo menos achei isso. Mais sobre isso em um segundo. Mas antes de construir nosso desumidificador de circuito com dessecante, eu queria testar a vedação e, ao mesmo tempo, fazer um teste básico de quão eficaz é o dessecante parado. Enchi uma bandeja grande com cerca de 1,5 kg de dessecante, coloquei no armário e deixei lá à noite. Quando voltei de manhã, o armário tinha passado de uma umidade relativa ambiente de 58% para 38% na parte de cima e 40% na parte de baixo. Então, há muito espaço para melhorias, tanto em realmente vedar a caixa, quanto em remover a umidade de dentro dela, o que significava que era hora de começar a imprimir. Henrico, designer da unidade HDRI, gentilmente transformou minhas ideias em realidade. E deixa eu dizer, eu estou muito feliz que ele fez isso porque, uau, olha só como esse design ficou incrível. Eu realmente nunca conseguiria fazer algo assim. O design tem 4 partes por unidade. Comecei a montar 2 para usar com 2 ventoinhas centrífugas de 24 volts médios que já possuía. Primeiro, temos essa carcaça, que mantém o ventilador no lugar e o pressiona contra a caixa de sílica. Isso é fixado na parede traseira do HDRI com um pequeno suporte de afastamento que permite o fluxo de ar de todas as direções. E por fim, temos essa bela caixa de sílica em 2 partes, que é mantida unida por ímãs. Agora, a caixa desliza para dentro e fora, permitindo removê-la e trocá-la como um cartucho se quiser imprimir extras. Além disso, você pode abri-la rápida e facilmente com os ímãs, caso queira despejar o dessecante para secagem ou substituição. Pessoalmente, eu sou incrivelmente preguiçoso. Quero apenas colocar isso no secador como está e secar assim mesmo. Então, eu escolhi imprimir usando o Polylight Clear Polycarbonate da Polymaker. Deus, eu me sinto como um homem em chamas. Tem muito poly em uma frase só. Mas como o design tem 3 cores com esse logotipo legal na frente, eu decidi imprimir na Snapmaker U1. Claro, como todo mundo sabe, a Snapmaker U1 é realmente adequada apenas para filamentos esteticamente bonitos como PLA e PETG. Ela não é nem um pouco adequada para filamentos de nível de engenharia mais avançados. Então, mesmo que este vídeo seja patrocinado pela Snapmaker, eu ainda precisei fazer algumas modificações bem pesadas na impressora para conseguir imprimir policarbonato de verdade. Sobre os resultados da impressão, acho que só essa parte do design está um pouco fina e delicada, pois se moveu sob o bico. Mas fora isso, a U1 teve um desempenho absolutamente incrível, considerando o pesadelo que é imprimir policarbonato. A partir daí, era hora de seguir em frente e imprimir as carcaças. O que, considerando o fato de que a Snapmaker agora finalmente oferece bicos de aço endurecido na loja online deles, eu decidi imprimir em Prusament PETG CF, com os detalhes em Prusament PETG laranja. Como a U1 permite misturar diferentes filamentos sem desperdício extra, optei por usar PLA como suporte na impressão, já que ele não adere a esses filamentos. E eu só tenho que dizer, o acabamento dessas impressões está absolutamente incrível. A calibração automática de fluxo da U1 realmente não tem igual. Caso você não tenha percebido, eu realmente amo minhas Snapmaker U1. Elas são algumas das melhores impressoras que já tive, especialmente pelo preço. Além disso, eu realmente adoro como a Snapmaker está adotando e seguindo o firmware e o software de código aberto.
E eles estão até mesmo abraçando um ecossistema de terceiros em crescimento em vez de tentar controlar e limitar cada aspecto. Então, se você está procurando uma impressora 3D multimaterial de verdade, que consiga lidar com tudo, desde PLA e PETG até nylon e até mesmo policarbonato, não procure mais. Confira o link na descrição, onde você pode garantir a sua hoje mesmo. Agora, elas estão em estoque e já estão sendo enviadas. E se você for bem rápido, talvez ainda consiga aproveitar o preço de pré-venda antes que ele acabe no dia 10 de abril, mas agora vamos voltar ao projeto onde finalmente chegou a hora de montar a primeira unidade e testá-la. A montagem dessa unidade definitivamente não tem mistério. São 2 parafusos para prender o ventilador, 8 ímãs e um pouco de dessecante. Agora, Enrico me avisou para fatiar o modelo e conferir os furos do ventilador primeiro, mas eu estava impaciente demais e com tempo de menos. Precisei forçar os parafusos e chanfrar a parte interna do ventilador, mas não se preocupe, já resolvi. Enrico já sabe, então isso será corrigido no design final. Depois, era hora de testar o negócio. No teste inicial, preferi não cortar um buraco na parte de trás da unidade para passar os fios ainda. Optei por passar o fio pela porta da frente, o que provavelmente prejudicou a vedação. Então, configurei um time-lapse, liguei a fonte de 24 volts e organizei o estúdio. Agora, não tenho certeza do que eu esperava aqui, mas definitivamente não era isso. Imediatamente, a umidade dentro da câmara começou a cair bem rápido. Em apenas 15 minutos que levei para organizar o estúdio, a umidade caiu de 42% para apenas 27%, lembrando que isso foi com apenas uma dessas unidades, e nós vamos instalar 2 dessas unidades. E talvez eu ainda guarde alguns dos meus filamentos com os recipientes de dessecante no meio do carretel. Também vale notar que o armário estava completamente vazio, o que significa que, por um lado, havia muito mais volume de ar dentro do que haverá no final, mas, por outro lado, também não havia filamento ou carretéis de papelão potencialmente liberando sua umidade. Ainda assim, isso foi realmente empolgante, mas 27% ainda não é baixo o suficiente para armazenar filamentos exóticos como o nylon. Decidi deixar o ventilador ligado à noite e ir para casa para ver até onde a umidade chegaria. Quando voltei no dia seguinte, os resultados foram bem fantásticos para esse início do processo de testes. 22% na parte de cima e respeitáveis 18% na parte de baixo, onde o dessecante realmente estava. Sinceramente, já está muito bom, mas acredito que ainda podemos melhorar. Então, verifiquei se havia algum vazamento permitindo a entrada de umidade na caixa. Como você deve se lembrar, meu AADRI foi impresso com uma variedade de materiais que eu tinha à mão, em diferentes impressoras e com algumas soluções criativas quando fiquei sem as juntas de vedação de espuma. Então, eu sabia que não ficaria hermeticamente selado do jeito que foi montado. Mas para testar, coloquei uma pistola de ar quente dentro, travei o gatilho e peguei a câmera térmica. Agora, isso foi interessante por alguns motivos. Primeiro, me deixou claro novamente que essa caixa não foi projetada para ser um secador de filamento. Ela é muito mal isolada termicamente e você desperdiçaria muita energia tentando aquecê-la o suficiente para realmente secar o seu filamento, o que me deixa muito feliz por estarmos deixando os secadores de polímero de lado por enquanto. Além disso, foi interessante para mim ver exatamente por onde o calor estava escapando e, portanto, presumo por onde a umidade estava entrando. Primeiro, eu pude ver claramente que algumas das peças que imprimi na minha impressora de esteira estavam, na verdade, um pouco menores do que deveriam, o que significava que as juntas de espuma não estavam criando uma vedação adequada. Além disso, a câmera térmica basicamente funcionou como uma daquelas luzes UV em um quarto de hotel duvidoso, me fazendo encarar cada um dos meus pequenos erros vergonhosos. As áreas onde eu tive que improvisar e imprimir em 3D minhas próprias vedações de espuma. As áreas onde as portas ainda precisavam de ajustes. Estava tudo tão claro quanto o dia e isso tornou rápido e fácil de consertar. Então, eu consertei. Mas havia outra coisa que estava me incomodando no design de outra forma perfeito do Enrico. Esse buraco em forma de diamante na parte de baixo. Isso foi claramente feito para redirecionar parte do ar do ventilador pela caixa, permitindo que recircule por todo o gabinete.
mas parece ocupar boa parte da área onde o ventilador realmente sopra. Além disso, eu fiquei me perguntando, a maior parte do ar não iria simplesmente bater na camada superior do dessecante e seguir pelo caminho mais rápido para fora, ao invés de se dissipar por toda a caixa? Então pensei, não seria interessante ter uma estrutura interna, como veias, para direcionar o ar para baixo e distribuí-lo melhor por mais esferas? Antes de montar e instalar a unidade, decidi modificar um dos cartuchos sozinho em vez de incomodar o Henrico num domingo ou reimprimir tudo novamente. Então, eu rapidamente fiz vários furos na veia central e depois fui lá e simplesmente tampei a parte de baixo dela com cola quente. Depois, coloquei o novo cartucho e a bandeja de dessecante no armário lacrado, fechei com fita a saída dos fios e saí para passar a tarde fora. Mas quando voltei de manhã, eram más notícias. Os resultados foram exatamente os mesmos, 18% e 22%. Curiosamente, quando liguei para Henrico, ele me lembrou que a unidade HDRI dele com os secadores de polímero só chega mesmo a 20%. Já atingimos esse resultado, mas buscamos melhorias, não só igualdade. E quando comecei esse projeto, estabeleci uma meta um tanto irrealista de 10% de umidade relativa, o que significava que era hora de apelar para o extremo. Eu já suspeitava, assim como muitos comentaram no último vídeo, que o problema não era o design da caixa de sílica, mas sim o ar entrando por vazamentos. Afinal, estamos lidando com um quebra-cabeça tridimensional cheio de emendas e feito de um plástico oco que por si só absorve umidade. Então, além de reforçar ainda mais as vedações com peças impressas em 3D mais grossas e substituir completamente qualquer tampa que tivesse pequenas perfurações, decidi fazer como Henrico fez na unidade dele e aplicar uma camada de verniz na parte interna. Nesse momento, fiquei grato por o HDRI ter sido projetado para fácil desmontagem, permitindo remover rapidamente todas as partes internas para poder pintar o HDRI. Observação: você percebe que a situação está séria neste canal quando eu finalmente saio de casa e ainda pago o preço alto dos materiais de construção na loja de ferragens da esquina. $14 por uma lata de tinta spray? Sério isso? Então, agora com cerca de 2 latas de tinta spray cobrindo o interior e vedações melhoradas em todo o sistema, não restava mais nada a fazer além de um teste completo de todo o sistema. Então, vou montar e instalar ambos agora. Por hora, deixarei só os furos neste aqui e permitirei que o de cima direcione o ar de volta. Podemos ajustar o design depois de descobrir o que for mais eficaz. Antes da instalação final, um teste térmico rápido com o soprador de ar quente mostrou que a maioria dos vazamentos foi eliminada, indicando que era hora de montar tudo novamente. Então, vou encher todo o armário com todos os meus filamentos mais higroscópicos. Estamos falando de nylons, policarbonatos e TPUs, todos sem a proteção dos sacos a vácuo. Sinceramente, isso parece loucura antes de saber se esse negócio será confiável a longo prazo. Mas se a gente vai testar isso de verdade, então precisamos de condições reais. E quando eu terminar de carregar tudo isso, é hora do feriado de Pesach aqui. Vou sair da cidade por alguns dias. Quando eu voltar, veremos como o sistema se saiu. Ok, eu menti. Acabei vindo só por meio período antes de sair da cidade para o fim de semana. E ainda bem que eu fiz isso porque as coisas não estavam saindo como planejado. Nem um pouco. 32%. Então, passei boa parte da manhã quebrando a cabeça e conversando com o Henrico, só tentando descobrir o que diabos tinha dado errado. Quero dizer, não podiam ser vazamentos. A vedação está pelo menos tão boa quanto, se não melhor, do que estava no nosso último teste. Será que a tinta spray não estava totalmente seca e ainda estava liberando umidade? Ou talvez o filamento e os carretéis de papelão não estivessem totalmente secos e estivessem liberando sua umidade a uma velocidade muito maior do que eu poderia ter imaginado. Se for o caso, talvez eu deva considerar essa ideia um fracasso. Porque se tudo o que é preciso para contaminar todo o armário seco com umidade é adicionar, sem saber, alguns carretéis de filamento levemente úmidos, então quero dizer de que adianta esse negócio, né? Mas então eu me lembrei de algo que aprendi com Stefan do CNC Kitchen, que explicou que, sabe, o dessecante saturado também devolve umidade ao filamento. Se isso vale para o filamento, certamente vale para um recipiente grande e com baixa umidade.
Foi então que percebi que não apenas não sequei o dessecante nos recipientes do loop de dessecante após os 2 últimos experimentos, como também não conferi as caixinhas de dessecante dos insertos menores antes de guardá-las. E quando tirei cada uma delas para verificar, consegui rapidamente confirmar o problema. E mais um possível desafio com esse tipo de sistema. Muito do dessecante já tinha absorvido uma grande quantidade de umidade, e ao invés de continuar absorvendo mais dentro da câmara, agora ele estava liberando essa umidade dentro da caixa seca. Então, para combater isso, eu parti para uma verdadeira limpa geral, esvaziando, substituindo e secando toda a sílica que eu conseguia pôr às mãos. Depois coloquei sílica nova tanto nas caixas do loop quanto em cada um daqueles insertos de carretel. E ainda adicionei outra bandeja grande no fundo da máquina. E bem rápido consegui determinar que esse era, de fato, o problema. Porque, embora a umidade tenha subido novamente para 50%, enquanto eu mantinha a câmara aberta, ela imediatamente começou a cair cada vez mais, rapidamente ultrapassando aquele patamar de 32%, então por enquanto vou ficar fora da cidade desta vez, agora para valer. E quando eu voltar, vamos ver se essa tendência positiva continua ou se essa solução simplesmente não é tão eficaz quando você realmente adiciona o filamento e os carretéis de papelão na equação. Certo, estou de volta, mas infelizmente não são as melhores notícias. Então acabei ficando fora da cidade por 5 dias, e quando voltei hoje de manhã, o armário estava marcando 34% e 35% de umidade, o que obviamente não é o ideal. Então, sequei e troquei todo o dessecante mais uma vez, e felizmente já estamos em 26% e 27% e caindo. Meu Deus, pessoal, desculpa, precisei parar o vídeo porque já se passaram 3 horas e meia desde que troquei o dessecante e gravei. Olha só isso. 18%. Eu não sei se vai continuar caindo, mas isso é muito empolgante. Então, no que diz respeito a absorver rapidamente toda a umidade ambiente na câmara, essa ideia já se provou mais do que eficaz. Mas quanto ao armazenamento a longo prazo, ainda há algo errado. E só de olhar para o dessecante que saiu disso e o quanto de umidade ele está absorvendo antes que a umidade aumente, acho que fica bem claro que uma de 3 coisas está acontecendo aqui. A primeira e mais provável possibilidade é que essa solução, na verdade, está puxando a umidade do filamento e dos carretéis de papelão, o que, apesar de fazer tudo isso parecer um grande fracasso, na verdade é uma grande vitória. E isso não é só ilusão. Na verdade, eu tenho bons motivos para acreditar que esse é um grande fator do problema, porque eu imprimi essa peça em policarbonato que eu tinha deixado exposto por dias antes de guardar no armário, e ela foi impressa perfeitamente. Na verdade, muito melhor do que deveria caso o filamento não tivesse sido parcialmente seco. Então, se a umidade na caixa está realmente aumentando porque nosso pequeno dispositivo está lentamente desidratando o filamento, a solução para isso é, na verdade, bem simples. A. Precisamos garantir que só colocamos filamentos e bobinas bem secos dentro. E B, se vamos armazenar tantas bobinas de filamento, então vamos precisar de muito mais dessecante para absorver toda essa umidade. Agora, para esse fim, Enrico já está trabalhando duro desenvolvendo uma versão 2 significativamente maior dessa ideia, que pode comportar até 350 gramas de dessecante por caixa. A segunda possível causa da nossa umidade alta está relacionada ao tipo de dessecante usado. A capacidade do gel de sílica de absorver água varia bastante, dependendo tanto da temperatura quanto da umidade relativa do ambiente. E embora ele seja muito bom em absorver grandes quantidades de umidade, como estamos vendo e discutimos anteriormente, quando fica saturado o suficiente, ele pode realmente liberar umidade de volta para o ambiente. Então, eu fiz uma pequena pesquisa preliminar e parece que, para alcançar uma umidade ultra baixa, pode ser mais apropriado usar dessecante de alumina ativada. Assim que eu finalmente puder receber encomendas do exterior novamente, vou pedir um monte desse material para experimentar, substituir ou até mesmo complementar o gel de sílica. Sinceramente, eu não ficaria surpreso se, no final, a melhor solução acabar sendo gel de sílica em uma unidade e alumina ativada na outra. Provavelmente vou fazer uma atualização casual sobre isso e sobre como esses experimentos vão lá no nosso segundo canal. Então, certifique-se de se inscrever lá também, se isso for algo que te interessa. E, finalmente, a questão óbvia. É totalmente possível que meu armário HDRI ainda não esteja bem vedado o suficiente para testar essa ideia corretamente. Também pode ser pelo fato de que o HDRI foi projetado para atingir 20% de umidade relativa, mas realmente não foi feito para ir abaixo disso por um motivo.
Não sou cientista, mas acredito que quanto menor a umidade no compartimento, maior o gradiente de pressão de vapor puxando umidade para dentro pelas frestas. Então provavelmente vale a pena testar essa ideia com algo que sabemos que é 100% hermético, como uma velha adega de vinhos. Deixe um comentário dizendo se gostaria que eu fizesse esse vídeo. Ainda há muito trabalho e testes pela frente. E isso é antes mesmo de pensarmos em alguma solução engenhosa para secar automaticamente o dessecante sem liberar a umidade de volta na câmara. Como em outros projetos do canal, meu objetivo não é finalizar tudo sozinho. Afinal, isso é uma comunidade de impressão 3D, então o objetivo principal é compartilhar nosso trabalho e ideias para que toda a comunidade possa aprimorar. E tenho certeza de que os comentários aí embaixo já estão cheios das suas ideias brilhantes para melhorar o V3. Por isso, depois de conversar com o Enrico, decidimos disponibilizar todos esses projetos 100% de graça para qualquer pessoa da comunidade sob uma licença CC-NA. Ou seja, use, melhore e compartilhe sua criatividade com a comunidade. E se você é tão grato ao Enrico quanto eu por criar esses projetos incríveis e compartilhá-los com todos nós, pode apoiá-lo visitando o link na descrição para adquirir alguns dos projetos dele para você, incluindo o gabinete HDRI. Ou vá conferir o vídeo recente que eu fiz documentando todo o meu processo de montagem. Vamos deixar o link na descrição. Mas se você está se perguntando, ok, legal, mas quais filamentos eu realmente preciso armazenar em um gabinete seco? Bem, tenho boas notícias. Na verdade, eu fiz uma série de testes para determinar exatamente isso, e os resultados, sinceramente, me surpreenderam. Então você pode conferir esse vídeo bem aqui. Isso é tudo por esta semana. Vejo vocês no The Next Layer.